Olá meninas, olá meninos, tudo pizza? Tudo sempre pizza, não tanto também, né? Porque pizza costuma dar uma recheadinha, mas é muito bom. Então meninos, vocês já sabem, a gente já se conhece, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Rede Atualizada de Ensino, né? Aqui está o nosso endereço, o nosso canal lá no YouTube, para você dar uma entradinha, passar para os amiguinhos aí e tal, dar uma força pra gente, dar uns likes lá, né? E sugerir, inclusive, né? Bota lá no sininho, que aí quando entrar aula nova, tá sempre entrando toda semana, entre 4 e 5 aulas, você vai ser notificado, e aí você pode, inclusive, sugerir temas que você queira, é só entrar em contato com a gente, pede para eles, resolve aquela prova, aquela questão, a gente gosta disso, gosta que vocês deem uma norteada nas resoluções nossas aqui do estúdio. Bom, e nós estamos vendo então hoje, né, da Rede Atualizada de Ensino, aqui nesse maravilhoso estúdio, pessoal, muito bacana, nós estamos vendo uma questão um pouquinho demorada, não é difícil, mas bem cara de UFSC, né? Na mesma questão, tu vê, ele vai dar um texto mais ilustrativo do que elucidativo e falando a respeito aí daquele problema que teve lá nos Jogos Olímpicos no Rio, da proliferação de algas, muito comum em piscinas, né? Você já viu isso em biologia também, a gente tem umas aulas sobre isso, inclusive, sobre proliferação de algumas algas, algumas mais sérias, como as pirrófitas, pirrofíceas, com maré vermelha, outras meramente proliferação mesmo. Então, no texto ele diz o seguinte, ó, deixa eu tomar uma aguinha, né? Vamos lá, que tá quente hoje. Bom, bonitinho, né? Bom, eu estou evitando de usar o ar, porque minha garganta fica muito sensível, então, mas fica quente. Bom, o seguinte, vamos lá então. Após quase uma semana de tentativas para resolver o problema, o comitê organizador decidiu trocar toda a água. 3,725 milhões de litros de água. Meu Deus, 3.725.000, cuidado com isso aí. De uma das piscinas para a prova de nado sincronizado. O problema ocorreu no dia da cerimônia de abertura, quando 80 litros de peróxido de hidrogênio foram colocados na água. O peróxido de hidrogênio, quando diluído em uma piscina que contém íons hipoclorito, ele está mostrando a equação da reação, inibe a ação desse último no combate à matéria orgânica. Então, peróxido inibe o hipoclorito, olha o que ele está dizendo. Na matéria orgânica que gera a turbidez da água. Essa matéria orgânica, entre aspas, aí, algas, né? Permitindo a proliferação de micro-organismos como as algas, sim, principalmente. A reação entre o hipoclorito de cálcio e o peróxido de hidrogênio é mostrada de maneira simplificada. Bom, eu costumo colocar os coeficientes 1, você vai ver, porque para você, quando vai fazer o cálculo, já sabe que vai usar um mol, né? Ele colocou só os diferentes de 1, mas não muda nada, mesma coisa. Então, sobre o assunto, é correto afirmar que 0,1. Na 0,1, ele diz, no peróxido de hidrogênio, o número de oxidação do oxigênio é menos 1, é claro que é verdadeiro. Você se lembra lá das suas aulas, o professor deve ter enfatizado para você, que os chamados grupos peróxidos são exatamente, ó, aqueles que apresentam o oxigênio fazendo uma covalência comum simples sigma do tipo pp, ó, com outro oxigênio. E, obviamente, aqui mais uma valência do oxigênio, né? Então, seria genericamente o peróxido. Observe que, nesse caso, o X podia ser o peróxido de um outro elemento. No caso, ele citou o peróxido de hidrogênio, né? Então, deixa eu achar meu apagadorzinho, está aqui. Então, no peróxido de hidrogênio, você tem, ó, H2O2, né? Então, a fórmula do peróxido de hidrogênio. E ele diz que o número de oxidação do oxigênio é menos 1 em todo o peróxido. O número de oxidação do oxigênio é menos 1. Observe que aqui, ó, o hidrogênio aqui é mais 1, ó, hidrogênio mais 1. Aqui o oxigênio é menos 1 e aqui ele é menos 1 também. Então, aqui, ó, o hidrogênio podia fazer aqui também, ó, o hidrogênio aqui mais 1 vezes 2 mais 2. Como tem que dar 0, ó, do lado do oxigênio é menos 2, divide por 2 menos 1, daria certo por qualquer caminho que você fizesse. A assertiva 1 é verdadeira, guarde sempre, o grupo peróxido é exatamente esse grupo que você vê aqui, ó. O oxigênio existem vários, lá o peróxido é muito utilizado aí em certas seções de oxirredução, como essa inclusive, né? Então, menos 1 já marcamos a 0,1 como verdadeira. Vamos colocar, porque eu costumo esquecer no final quais que eu marquei. Bom, 0,2. Considerando o volume de água mencionado no enunciado, seriam requeridos 7,45 kg de CaClO2, é o hipoclorito, né? Esse hipoclorito de cálcio, ele vem da reação do HClO, ácido hipocloroso, mais CaOH2. O hipoclorito,
Na verdade, a gente costuma chamar aí no comércio de quiboa, cândida, né? Hipoclorito de sódio, na verdade, tá? Esse aí é o hipoclorito de cálcio. O hipoclorito de sódio é usado aí como alvejante, desinfetante, enfim. Bom, então, considerando o volume de água mencionado no enunciado, seriam requeridos 7,45 kg de CaCl2, CaClO2, para que a concentração desse sal na piscina fosse 2 miligramas por litro. Bom, também, de novo, ele usou um conceito básico. Então, veja só, o que ele está explorando? Ele foi agora, ele vai trabalhar mais a estequiometria nessa questão, mas ele foi lá para a concentração de soluções. Lembre-se que a concentração de uma solução, concentração comum, propriamente dita, né? Ou concentração GL, ó, é massa sobre o volume, tá? Então, é só desenvolver, ó. Ele está dizendo que considerando o volume mencionado, seriam requeridos 7,45 kg. Então, a massa que eu tenho ali, ó, a massa é igual 7,45 kg é 7.450 gramas. Então, ó, 7.450 gramas. Nós temos que trabalhar, ó, concentração é GL. Olha lá, grama por litro. Então, eu passei 7,45 kg para 7.450 gramas, que é a massa, tá? E o volume? O volume, ele diz que o volume é 3,725 milhões. Então, é 3 milhões, olha que loucura. Ó, 3 milhões, acompanha comigo, 725 mil litros. Ó. Então, para você, ao invés de colocar assim, ó, 3 milhões 703 zeros, coloca assim, ó, vezes 10 a terceira, fica mais fácil de fazer o cálculo, ó. Então, são 3, cuidado com esses dados que podem te complicar. Então, ó, lá em cima ele diz no texto, os meninos estão botando de novo aí a questão para você ver, no enunciado, lá no enunciado ele fala 3,725 milhões de litros. Então, são 3 milhões 725 mil litros. Eu botei 3.725 vezes 10 a 3, que é 3 milhões 725 mil. Por quê? Para simplificar o cálculo. Quando for assim, você sempre pode trabalhar com múltiplos e submúltiplos, ó. Então, agora você vai ter que a massa, olha só, que você vai ter, porque ele está dizendo que, ele está dizendo que a concentração, né, que você vai ter, então a massa está aqui, ó, e aqui o volume, ó, dividiu massa por volume. Então nós estamos procurando a concentração. Então agora ficou assim, olha aqui, ó, massa aqui, volume em litros aqui, ó, tá? Eu só dei uma ajeitada. Dividindo 7.450 por 3.725, vai dar 2, ó. Viu por que eu botei o 10 da terceira? Como o 10 da terceira está embaixo, eu jogo ele para cima. Passa vezes 10 a menos 3. Em quê? Em gramas. Olha aí. Então a concentração agora está em GL, ó. Grama vezes litro a menos 1. Observe que eu simplesmente multipliquei por 10 da terceira, porque isso aqui é múltiplo disso. Deu 2. Ó, 2 vezes 10 a menos 3 gramas por litro é a mesma coisa que, olha lá, o que ele está dizendo, ó. 2 miligramas, ó. 2 miligramas por litro, vezes L é menos 1. Então, a segunda também é correta. Muito bem feito. Fácil, mas você necessariamente teria que fazer aqui para ganhar tempo. Ó. Então, dá mais uma olhada. Tranquilo? Tranquilo. Uma questãozinha demoradinha, tá? Mas vale a pena, né? Aqui daria para acertar todas. A 04. Na 04, então viu? Então, também correta a 02. Na 04, ainda a respeito da reação, da equação da reação, na 04 ele diz o seguinte, ó, 04, entre o hipoclorito de cálcio e o peróxido de hidrogênio ocorre uma reação de oxidação-redução, uma redox. Você sabe que redox são aquelas reações que ocorrem com transferência de elétrons e variação do número de oxidação. Como é que eu faço isso? Observando os números de oxidação. Observe que, por exemplo, o cálcio aqui é mais 2, ó, está na família 2, 2 elétrons na última. Observe que o ClO lá dentro é menos 1. O oxigênio é menos 2, ó. Veja, para dar menos 1, o Cl aqui é mais 1, ó. Mais 1 menos 2 é menos 1, ó. Por isso que lá dentro ficou menos 1. Vezes 2 é menos 2, mais 2 deu 0. Tranquilo? Tá. Olha só aqui agora. Eu tenho o hidrogênio aqui, ó, que é mais 1. E o oxigênio, que é menos 1. Nós calculamos lá na 0,1. No segundo membro, o cálcio aqui é mais 2, ó. E o cloro é menos 1, ó. A halogênio à direita, composto binário, com halogênio à direita, o halogênio é menos 1, tá? Na água você sabe, ó, podia sair pelo hidrogênio, mas ó, calcogênio
À direita, em composto binário, é menos 2, ó. Aqui é mais 1. Substância pura simples é 0. Você não precisava fazer nada disso. Era só bater o olho aqui, ó. Toda vez que tiver uma substância pura simples, é redox. Porque o NOx, a substância pura simples, é 0. Então não precisava nem fazer, tá? Ele não cobrou, mas você podia já calcular aqui, ó, a variação, por exemplo, do cloro aqui, ó. De menos 1 para menos 1, não mudou. O cálcio, mais 2 para mais 2, não mudou. Então, quem está mudando, professor? Quem está mudando, meu querido? Você vai ver que aqui, ó, eu tenho olha, o oxigênio de menos 1 para oxigênio menos 2, para oxigênio 0. Oxigênio menos 1 para 0. Tá? E aqui também, ó, um oxigênio menos 2, ó, para oxigênio menos 1. Então, houve transferência de elétrons, sim, houve variação. É uma redox, não precisava nada disso. Tá? Era só observar a substância pura simples e deu. Então a 0,4 também é verdadeira. Muito bem. Aqui você já está naquela situação que se você não está muito seguro em química, por enquanto, não está assistindo todas as nossas aulas, né? Então aqui você já devia parar. É muito difícil dar mais de 3 corretos. Então, como é uma prova somatória, eu não arrisco. Essas 3 iniciais dava para fazer. Mas vamos fazer as outras para checar. Tá? A 0,8. Considerando que a piscina contenha apenas água pura e hipoclorito de cálcio, pode-se estimar que o pH da solução formada seja menor que 7. Observe, aqui ele está questionando o conceito de hidrólise. Observe quando ele fala hipoclorito de cálcio, que está aqui, ó, CaCl, esse sal, ele veio da reação do HClO, observe, ácido hipocloroso, mais hidróxido de cálcio, CaOH2, ó. Veja que nesse caso, o que nós temos, ó, é um ácido fraco. Ah, mas como é que eu vou saber? Bom, ele não te deu alfa, mas você tem um oxigênio menos um hidrogênio. Tá, se, por exemplo, HClO4 tem 4 oxigênios e um hidrogênio, 3, o ácido é muito forte. O HClO4 é muito forte, o perclórico. HClO3, o clórico. HClO3, 3 oxigênios menos um hidrogênio, 2, forte. HClO2, 2 menos 1, moderado. Agora, 1 menos 1, 0, é fraco. Esse ácido é fraco. E essa é uma base forte. Então, o sal que você vai ter vai ser esse, vai dar esse sal mais água. Quando, pelo contrário agora, você pega o sal, um sal como esse, e joga na água, vai haver uma dissociação. Então, você vai ter o cátion, ó, olha lá. Então, o produto aqui, ó, vai ser CaCl2, mais H2, obviamente. Quando você joga isso na água, o que vai acontecer? Vai dar Ca mais 2, ó, mais 2, aqui, ó, ClO-1. Só que esse sal, ele veio de um ácido fraco, ó, e de uma base forte. Quando você hidrolisa sais que vêm de ácido, eu costumo dizer que na hidrólise de sais, o caráter prevalece é sempre o mais forte. Se o ácido é forte e a base é fraca, o meio vai ficar mais ácido, o pH vai cair. Se o ácido é fraco, como no nosso caso, e a base é forte, o pH vai subir, o meio vai ficar alcalino, o caráter forte prevalece. Se os dois forem fracos, ácido, por exemplo, se fosse aqui NH4ClO, hipoclorito de amônio, então você teria que ter o Ka e o Kb. Então você teria que saber a constante de ação do ácido e da base. Se os dois forem fortes, não tem hidrólise. Tem HCl, por exemplo, não hidrolisa, porque veio de NaOH e HCl. Muito bem feita a questão, é errada a assertiva dele, né? Então, na 0,8. E pode-se afirmar que o pH da solução seja menor que 7. Então, vai ser maior que 7, porque a base é forte e o ácido é fraco. O meio vai se tornar alcalino, o pH vai subir. Interessante essa, mas é falsa. Eu achei essa questão muito elucidativa. Dá para dar uma revisada legal aí em estequiometria, uma parte da físico-química. Bom, na 16, né? Para cada 141,3 gramas de CaClO2, seriam requeridos 34 gramas de H2O para que a reação entre ambos fosse dada como completa. Observe que ele partiu para a estequiometria na caruda. Ó. Olha só, agora nós temos assim, olha aí. O peso atômico do cálcio é 40. Vou botar aproximadamente, ó. O do cloro é 35,5. Como eu tenho 2 cloros, ó, o 2 aqui, 71, ó. O do oxigênio é 16 vezes 2, 32. Isso nos daria, grosseiramente, ó, 3, 4, 7, olha lá, 3, 7, 4, 11 e 3, 14, 143. Ele dá como 143,1, sem problema, sem problema. É porque ele está usando pesos atômicos mais... Ele te deu uma tabela para você buscar esses pesos. Então ele diz que 143,1 grama de CaCl, então aqui, ó,
Quanto que ele está dizendo? 143,1. Ele calculou os PAs, bem exato. Ele diz que 143 de CaClO2 seriam requeridos para 34 gramas de H2O2. Vamos ver. Aqui eu tenho 1 mol. Olha porque eu gosto de botar 1. Na água, cada 1 mol daria 2 oxigênios 32 mais 2 hidrogênios 34. Então ele está dizendo 34. Só que eu tenho 2 mols. A relação é de 1 por 2. Então não é 34. Ó, eu vou reagir 143, que é 1 mol, com 2. Se 1 mol dá 34, 16 vezes 2, 32, mais 2, 34. Vezes 2, 64 gramas. Então eu preciso de 143 gramas para a reação ser completa, 143 gramas para 64. Veja a importância dos coeficientes de balanceamento. Então ele está dizendo que para 143, 34 de H2O2 para que a reação entre ambos fosse dada como completa. Falsa. Eu precisaria de 64 gramas de H2O2, de peróxido de hidrogênio. Muito boa. Dá para dar uma revisada legal essa questão. Tá. 32. No hipoclorito de cálcio, o número nós já tínhamos calculado, né? De oxidação do cloro é menos 1, tá? É bem isso, né? Então você se lembra, ó, nós calculamos assim, ó. Olha lá, nós calculamos assim, ó. O cálcio era mais 2, ó. Tá na família 2. O oxigênio é menos 2. Então eu tenho 2 cargas positivas lá na parte catiônica. A parte aniônica tem que dar menos 2. Para que isso aconteça, o cloro tem que ser mais 1, ó. Porque mais 1 mais menos 2 é menos 1, ó. Então ClO é menos 1, vezes 2 menos 2, então é mais 1. Ele está afirmando que é menos 1 e incorreta. E vamos para a última, né? Para a última assertiva, viu? Uma questãozinha, como eu te disse, não é difícil. Essas questões de cálculo, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. As questões de cálculo da UFSC, é só você ter calma, é aquilo que eu digo. Faz primeiro o desenvolvimento teórico, como eu comecei a fazer. Depois parte para o cálculo. Bom, então vamos lá. 64. Essa vai ser chatinha de calcular. Em um dia quente de verão, com temperatura de 30 na Celsius, então, ó, temperatura, eu sempre faço os cálculos antes, tá? Na Celsius, igual a 30. Se a temperatura é 30 graus Celsius, na escala que nós vamos usar, você sabe, química e física, você tem que usar temperatura científica, a escala termodinâmica, Kelvin, né? É só acrescentar 273, ó, então é 273, na verdade 273,15, mas a gente aproxima, mais 30, Tzão igual a Tzinho mais 273, vai ficar 3, 10 a 1, ó, 303, então, temperatura, não fala grau, escala centígrada não é graduada, a escala Kelvin não é graduada, então fala, temperatura igual a 303 Kelvin, ó, já calculando a temperatura. Daí diz, a decomposição completa de... Eu vou puxar para cá, tá? Porque eu vou precisar de usar ali de cálculo. Então já temos a temperatura. A temperatura é 303 na Kelvin. Eu vou apagar, que vai dar um pouquinho de cálculo. Não é nada difícil, mas é aquela coisa. Manter o método, né? Então, ó, 30 graus é a decomposição completa de 2,862 kg. Então, eu tenho uma massa, agora, igual a 2.862 gramas. É aqui que tu vai matar a questão. Tá? Passou a massa de kg para grama, sempre grama. De CaCl2 em uma piscina mantível ao nível do mar. Então você tem agora a pressão 1 atm, para não complicar seu cálculo, tá? Pressão 1 atm. A partir da reação em excesso H2O produziria, ele diz que vai produzir 497, vai produzir um volume, ele está afirmando. Então, volume igual a 497 litros. 497 litros. Vamos ver? Vou botar uma interrogação, porque ele está afirmando, nós não temos certeza. Bom, tem sempre várias formas de resolver. Eu acho que uma forma boa de fazer é o seguinte, como ele está relacionando massa com volume, olha, está relacionando massa aqui, marca só isso, ó. Massa aqui utilizada com o volume produzido aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quanto que eu tenho realmente de massa aqui na reação padrão? O que eu falo, ó, a reação da verdade, na equação da reação. Tá. Quanto que deu? 143,1 gramas. Isso é o que eu tenho, 1 mol. Quando eu utilizo isso, eu produzo, ó, 2 mols de oxigênio. Olha aqui. 2 mol de O2. Percebeu, ó? Utilizando isso, eu produzo isso, 2 mol. Agora ele me diz que eu vou utilizar então isso, é o que eu sei, que é verdade.
Ô Dimas, por que você botou mol se ele está falando em volume? Eu vou converter. Para passar de mol para volume, eu uso Clapeyron. PV igual a NRT. Seria a marcha esquemática. Ele está dizendo 2.862. Observe que 2.862 gramas é X mol. Não precisa fazer a conta, mas se quiser tu faz, multiplica isso por isso e divide por isso. Mas é só você observar que 2.862 é 20 vezes o valor ali. Se fosse 10 vezes, daria sempre assim para ganhar tempo. Isso é o que eu chamo a forma eu me amo, ao invés de ficar fazendo a forma eu me odeio, muita conta. Né? Então, se eu multiplicar isso por 10, dá 1.431. 1.431, 2.862 é o dobro. Então, X, isso quer dizer que isso aqui é 20 vezes maior que isso. Então, aqui vai dar um valor 20 vezes maior. Então, olha aqui. Observe, então, veja bem. Isto usa 2 mols. Agora, isso aqui, como é 20 vezes maior que isso, X vai dar 40. Então, eu vou produzir 40 mols. Tranquilo. Entendeu? Isto é 20 vezes maior que isto. O número aqui tem que ser 20 vezes maior que isso. Mas se quiser, faz. X é igual. Isto vezes isto dividido por 143,1. Eu acho melhor não. Então já temos os valores, Então 40 mols. Então já temos aqui, que o valor de X, o N, quantidade de matéria, né? O número de mols, 40 mol. Tranquilo. Vamos apagar para a gente agora aplicar no Clapeyron. Então vamos lá. Então nós já temos todos os dados, tranquilo. Aplicamos o Clapeyron. No Clapeyron nós vamos ter, olha lá, PV igual a NRT, né? Muito bem. Eu quero calcular agora o V. Então eu só isolo o V, faço isso aqui, V é igual, a NRT sobre P. Mas o P é 1, Se o P é 1, eu não preciso colocar, só substituo os valores. Número de mol, nós obtivemos para aquela massa utilizada, que ele diz a 2.862 gramas, o número de mol foi 40. 40 vezes 0,02, ele te deu constante de Clapeyron. Estou usando volume em litros e pressão em ATM, 0,082. Vezes a temperatura que nós obtivemos ali, vezes 303. Cadê meu apagadorzinho? Vezes 303. Muito bem. Então, vezes 303 nós vamos ter um valor. O meu valor obtido, depois vocês dêem uma checada, mas o meu valor foi volume igual, eu já faço sempre antes para a gente ganhar tempo, o meu deu 993,84, né? Eu fiz umas 2, 3 vezes, eu sempre faço na mão, depois na calculadora e tal, porque cálculo é cálculo, né, velho? Tem que fazer, entendeu? Então, a resposta do nosso volume, para utilizar essa massa que ele fala, 2.682 de hipoclorito de cálcio, ele diz que 497. O nosso valor deu 993,84, portanto é falso. E nós marcamos como correto 01, 02, 04, 7 é a resposta. Viu que questãozinha bonita? Dá uma repassada nela, qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui. Se você não entendeu alguma passagem, se você não concorda, se você... a gente tá... O que é legal dessas aulas da gente que está fazendo para vocês, a gente acredita mesmo, entendeu? Que nós estamos democratizando a educação nesse país. Porque essas aulas a gente faz assim, é claro que a gente tem curso e tudo, mas existem formas de compensação. Mas não você, sem onerar você. Né? Você tem todo o direito de ter um ensino de qualidade e gratuito. Principalmente você que vai entrar numa federal com uma competição absurda aí de 40, 50, 80, 100, 120, às vezes mais candidatos por uma vaga. Pode contar com a gente, tá? Não só comigo, como todos os professores da nossa equipe. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração e a gente volta loguinho. É só pai bola, mais uma questãozinha para você. Entre em contato. Beijão. Namastê.